Bom, galera, esse é o resultado final do nosso tutorial de hoje. Aqui é o Wesley Salles novamente e eu vou mostrar o processo completo de fazer esse personagem. A gente começa aí com a nossa referência, né, que é um personagem que eu fiz, que eu tomei como base para fazer esse tutorial. Aí eu já estou mostrando como é a malha base. Eu faço a malha base antes da escultura, né? No caso comecei com um cubo, subdividi e aí já fiz extrusões e escalas para criar o corpo. Adiciono o Subdivision Surface e aí já estamos prontos para a escultura, né? Só configurar o topo, o tamanho do pincel de detalhe e aí a gente já começa a usar o Grab para puxar algumas formas. Aí o Clay também para criar mais malha, né? O Clay no caso subtraindo para criar o buraco do olho e depois adicionando para criar as bordas do olho. Aí eu já adiciono a esfera que vai servir como olho base, né? A base do olho, e já faço também a parte que vai ser reflexiva do olho, né? Aí eu já estou editando a malha para criar a parte do olho que fica um pouco para dentro, né? Tem uma certa profundidade, e aí já serve como base também esse olho para ajustar a malha, o que está errado, né? Aí eu já abro a boca, uso a máscara para limitar os polígonos que vão ser editados, né? Na parte da escultura, já abro um buraco para a boca, dou uma refinada um pouco. Eu poderia ter usado, acabei esquecendo, do inflate para aumentar um pouco as bordas da boca, que ficaram um pouco finas, mas o resultado pelo menos está legal. Aí eu já adiciono um cubo que vai servir como a referência, né, para os dentes. Já adiciono o Subdivision, posiciono, já configuro uma iluminação básica que eu vou explicar agora. E aí temos já o modelo pronto, só refinando uma parte do corpo e tudo ok. Beleza? Agora chegamos na parte dos materiais, né, galera? Então, assim que a gente terminar esse time-lapse com a escultura do nosso ET, a gente vai chegar nesse resultado, certo? Eu já vou disponibilizar essa cena para vocês, caso vocês queiram continuar o tutorial igual a mim. A iluminação aqui já está setada, certo? Temos 3 luzes, uma mais forte que vem da esquerda, com a força de 3. A da direita, que é a contra-luz, né? Com a força de 1, um pouco mais fraca, que é a parte de trás, da backlight. Um 3 também para dar uma iluminação de fundo aqui, certo? Um ring light, como a gente chama, na parte de trás da cabeça do nosso ETzinho aí, certo? Tá tudo configurado já. O modelo vai ser assim mesmo, a gente vai trabalhar ele com high poly mesmo da escultura, a gente não vai fazer retopologia. Ainda está bem flexível na tela, né? Não tá respondendo bem nossa tela. Então tá tranquilo. Eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês nesse estado. E agora a gente vai começar a fazer a setagem dos materiais. Eu vou começar pelo céu, certo? As estrelas, como eu fiz aqui no original, são todas procedurais. Então a gente não cria, a gente não carrega essas imagens, estrelas ou textura, nem de nenhuma imagem. É tudo pela textura do próprio Blender, certo? E é um bem interessante e rápido, né? E você está obtendo os resultados bem legais também. Para fazer essas estrelas, eu vou renomear aqui o nome do material do meu background para Stars, certo? Esse é o meu campo de estrelas. Eu venho aqui para o Word, ou aqui, né? Também podemos usar. E vou setar a cor como preto do meu background, certo? Vou salvar aqui. A textura que a gente vai utilizar para fazer as estrelas é a do tipo Voronoi, certo? Eu vou ligar ao color, para o color do background. E pode ver que fica um negócio meio estranho assim, são meio que umas células, né? Uma interligadas na outra. A escala está meio grande ainda, eu vou aumentar, vou colocar um 100, por exemplo. Pode ver que agora aquelas células estão bem menores, né? Agora quando a gente fica de longe parece que são pontinhos, né? Para a gente transformar num campo de estrelas igual a esse, a gente vai ter que adicionar aqui entre o Voronoi e o background um color ramp, né? Para a gente fazer meio que delimitar as tolerâncias de cores que a gente quer, né? Por exemplo, quando eu começo a arrastar o branco aqui, pode ver que os cinzas vão sumindo. Então ele vai diminuindo a taxa de tolerância de cores que são mostradas na tela. Pode ver que agora eu tenho só pequenos pontos, que é justamente o resultado que a gente está chegando próximo. Mas tem um problema, os pontos estão pretos e o céu está branco, né? Que é justamente para estar ao contrário. Como é que a gente configura isso? Justamente é só alternar as cores aqui, ó. Só que a gente tem que reposicionar o branco para o canto
E o preto, olha que legal o efeito, dá para criar vários efeitos legais. Vamos arrastando o preto até uma taxa aqui considerável, né? Eu acho que já está bem legal. E ok, temos já os pontinhos e um contraste maior entre o nosso ET e o background, né? O nosso fundo, beleza? Ok, o material do céu está pronto. Depois a gente faz essas nébulas, né? Ou essas poeiras espaciais. Eu vou agora para o material do olho, seleciono o olho, vou para o modo local com o barra, né, do teclado numérico para ver só o olho, ao invés de esconder todos os outros objetos. Pressionando barra novamente eu volto para a mesma visualização e tal, é bem mais rápido, né, para editar. Entro no modo edição e aí temos a parte do olho, né, que é a parte onde a gente vê transparente, né, do olho, que vai ser um material de vidro. Vou começar por ela, vou colocar aqui glaze mesmo, tranquilo, e atribuo um glaze. Ok, temos essa parte aqui já com glaze, mas o resto do olho também tá, né, pode ver que aqui tá todo brilhoso. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar esse olho, selecionar H, essa parte da brilhante. E aí com o olho selecionado, eu vou desativar aqui o modificador, né, para ver a malha. Eu vou selecionar toda essa parte, todo o olho. Vou adicionar um novo material, que é o white, que seria a parte branca, né, do material. Dar um assign só para essa parte e deixa assim como tá. Só arrastar para ficar totalmente branco. Temos já a parte branca do olho. A gente precisa agora da íris, né, que é a parte colorida do olho. No caso vai ser toda essa parte. Eu vou criar um novo material, renomear de íris, e escolher um azulzinho bem legal aqui. E dou uma assign. Pode ver que já foi aplicado aqui. Só que na viewport a gente não vê, né? Justamente porque não tem o mesmo efeito que tem no Blender Render, no Cycles. Para fazer isso, a gente tem que mudar o viewport color aqui. E para mudar rapidamente, a gente só bota o mouse por cima da cor, que a gente já botou no Diffuse, clica e arrasta e cola ela aqui, ou deixa, né? Solta. E aí automaticamente a gente já vai ter um preview na nossa viewport também, sem precisar renderizar. Bem legal, né? Ok, temos o material já da íris também, a parte colorida do olho. E agora falta a pupila, a bolinha preta do meio, né? Vou colocar pupil em inglês também. Vou dar um assign e vou colocar totalmente preto. Mesma coisa aqui, a gente arrasta a cor para viewport e a gente vê... Opa, esqueci de selecionar a parte do centro do olho, né? E aí eu aplico assim agora a parte da pupila do material. E agora eu ativo novamente o Subsurf. E aí já temos o olho. O Shadow eu já tinha desativado, né, durante a modelagem, que é justamente... Se eu ativar o Shadow vai ficar um pouco escuro, porque essa malha de cima, que eu escondi, vai projetar sombra, né, na parte do olho de dentro. Então desativando isso, ele não vai projetar sombra esse olho. E aí dá pra ver normalmente a parte de dentro do olho, né, que é o que a gente quer, ok? Ok, os olhos já estão finalizados, eu não vou colocar esse efeito aqui, que isso aqui é uma textura. Vocês podem procurar uma textura no Google, né? Ou eu posso disponibilizar essa para vocês setarem, né? É só setar um UV básico e aí já temos a textura pronta, certo? Para os dentes eu vou pegar o mesmo branco dos olhos, então só escolher aqui essa parte de cima e a parte de baixo, tá ok? E para a pele, que é a principal, a gente tem que escolher um novo aqui, criar um novo, botar skin e deixo o difuso por padrão. E aí eu já coloco um verdezinho aqui. Eu posso pegar esse verde, né, que eu usei, por exemplo, também. Não, acho que está meio escuro, vou botar um mais forte. E aí eu já arrasto lá para o Viewport Color e vejo o resultado aqui também. Beleza? Seleciono o meu objeto, ET Body. Vou para a aba de edição de materiais e de objetos. Estou com o meu Diffuse aqui. Preciso do outro tipo de shader, que é o Subsurface Scattering, que é o que acontece na nossa pele real, né? Que a gente acaba passando um pouco de luz entre a pele e dá um efeito bem legal que acontece em queijo e tal. E esse shader é bem interessante e deixa parecendo um pouco com cera também. Eu vou segurar Alt e com o botão direito aqui, dar um clique em cima do outro
tipo de shader e aí automaticamente o Mix Shader aparece. Porque eu tenho um plugin ativo que vem por padrão no Blender, que é o Node Wangle. Ativa algumas configurações que deixam o workflow mais rápido de configurar os materiais, certo? É bem útil mesmo. Beleza, aí aqui no Diffuse eu vou copiar essa cor e arrastar aqui também no Subsurface. E aí pronto, já temos a cor base aqui do nosso ET, mas tá bem diferente desse aqui ainda. Para fazer os reflexos, né, a parte brilhante, se estiver suado eu vou duplicar o Mix Shader, colar aqui, arrastar um pouco para baixo e adicionar o shader do tipo Gloss, que é o que permite o brilho. Pode ver que agora está bem brilhoso, vou diminuir o fator aqui, não, deixa eu diminuir o roughness. Não, acho que está muito, vou diminuir ainda. 0,5. Isso. Somente diminuir o fator, deixa eu ver, ponto 2. Pode ver que já está bem legal. Parecendo que ele tem uma lesma, né? Tá bem meio suado. Mas eu gostei, tá bem legal assim. Mas um pouco mais molhado, né? Vamos dizer assim, mais parecido com a lesma. E para esse efeito de pele a gente usa também a Voronoi Texture lá que a gente usou no céu. Simplesmente arrasto o color aqui e vou colocar no color do Gloss e no color do Diffuse. Vamos ver o efeito. Pode ver que deixa meio esbranquiçado, né? Eu vou aumentar a escala, vou colocar 20 para ver. Tá meio grande ainda. 100. 100 tá muito, 80. Já tá mais legal. E como eu substituí a cor do Diffuse e do Gloss, né? Vou colocar um Color Mix RGB para misturar um pouco com o verde aqui. Eu já deixo uma cor mais interessante. 0.5. Deixa o 0.5 mesmo. Já tem um efeito mais ou menos. E aí eu posso colocar também um Vector Bump aqui na normal do Gloss. E pego essa mesma textura e afeto a altura do nosso bump, né? No caso aqui a gente já vai ter um efeito meio parece uma laranja e tá meio para dentro os poros dele, né? Porque que a gente quer inverter os poros, então clique em inverte. Mas parece que tá muito alto esse fator, né? A gente pode diminuir um pouco, 0.25. Acho que já tá bem legal aí, já dá um efeito legal, somente aqui na parte traseira, né? Aqui vocês podem perceber melhor que tem um efeito, né, de meio que cera, meio que transparência, a luz está passando. Olha aí, tá bem legal. Aí já temos o efeito da pele do nosso CT. A gente pode usar um Color Ramp, né, para limitar um pouco mais alguns efeitos. Aqui, por exemplo, do Bump. E aí já temos o material do nosso personagem e do nosso céu. Agora vamos para os materiais das nébulas, né, que são essas nuvens, como eu disse, essas poeiras espaciais que estão por trás do nosso personagem. É muito simples fazer elas, como eu disse também é com textura procedural que já está dentro do próprio Blender, não precisa de nenhuma imagem. E para a gente começar, a gente certifica aqui que o nosso cursor 3D está no centro da cena, né? Podemos ficar na visão da câmera, adicionamos um plano e da própria visão da câmera a gente clica em Align to View para alinhar o plano à visão da câmera, certo? Então a gente só move aqui, dá uma escalazinha para preencher todo o espaço da câmera, né? Escala em X também. E aí eu movo em Z duas vezes, aperto o Z para ele mover ao redor das normais e levar lá para trás. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Movendo em G, no eixo Z, que é o vertical. Se eu apertar Z novamente, é no eixo da normal. E aí ele vai lá para trás do personagem. E aí é só escalar novamente, escalar em X e ok. Já está cobrindo todo o fundo, certo? Com o plano selecionado, eu vou criar um novo material para ele, chamado Nebula 01, certo? Vai ter o Diffuse continua aqui, eu vou misturar ele com um shader do tipo Transparent, que é para deixar, onde não tiver a nébula vai ficar, ao invés de preto, mostrando o céu com as estrelas por trás. E aí daqui eu vou simplesmente adicionar uma textura do tipo Noise, certo?
Vou ligar a cor dela para a cor do Diffuse e aí a gente já começa a ver que já está dando um efeito legal, só tem muitas cores, né? Eu vou ajustar primeiro a escala aqui, colocar 3, por exemplo. E aí aqui eu já coloco um Color Ramp para limitar essa gama de cores, certo? Então eu vou arrastar um pouco mais aqui essa parte. E eu vou diminuir o nível de preto, né? Em níveis intermediários do preto. E aí eu já começo a dar uma aparência da nébula. E aí eu posso aumentar o número de detalhes do noise aqui. Então eu já começo a ter mais minúcias nas poeiras espaciais. Vou aumentar os níveis de branco aqui. E aí é completamente ajuste, né? Para você deixar numa cor legal que você goste. Ok. Com a nuvem já setada do jeito que eu gostei, eu vou adicionar um Mix RGB aqui, um Color Mix RGB, e aí vou setar o tipo de mistura para Multiply, para misturar completamente com a segunda cor aqui, e o fator da cor de baixo vai ser 1. E eu posso escolher uma cor aqui, por exemplo, vermelho, e minha nébula vai ser completamente vermelha. Ajustando alguns valores. Vamos arrastar um pouco mais aqui. Tá ok. Eu posso aumentar o número de detalhes também, colocar 20, por exemplo. E já tem uma aparência legal a nébula, né? Vou voltar aqui um pouco. Ok, para criar mais nébulas é mais fácil simplesmente arrastar o plano, certifica que o plano está no limite da câmera aqui, pode ver que esse aqui já saiu, então eu vou arrastar novamente e dar uma escalazinha. Eu vou diminuir o número de detalhes desse vermelho também. Pegar o meu plano de trás, que vai ser a segunda nébula, eu vou duplicar o material, colocar a nébula 2 e aí eu já troco a cor aqui para azul, por exemplo, e eu posso mudar a escala do meu noise, por exemplo, para 5, e eu já começo a ver novas nuvens, né? Ou eu posso adicionar os dois nós, eu vou apertar o atalho do Node Wrangler lá, aquele plugin que eu falei, Ctrl T, e aí já aparece aqui os meus vetores, né, da coordenada de textura e mapeamento, e aí eu posso mudar a posição, rotação e tal do mapeamento dessa nébula, né, da textura procedural. E aí já vai ficando uns efeitos interessantes. Eu vou duplicar mais uma vez esse e mover no extra normal aqui, certificar que as bordas estão fora do alcance da câmera, porque se ficar dentro, eu vou mostrar para vocês. Vou duplicar mais uma vez aqui, colocar nébula 03 e aí já trocar a cor para um verde. Pode ver que vai aparecer as bordas aqui, ó. Então é bom sempre, como eu disse, certificar que está fora do extra câmera. E aí, com o verde eu vou mexer aqui só na posição, rotação, e aí eu já vou tendo outro tom de cor para minha nébula. E aí eu vou escolhendo as cores e ajustando para ficar da melhor forma possível. Posso ajustar o Color Ramp também para limitar um pouco mais os meus tons, dá um efeito bem legal. Vou trocar esse verde que eu não gostei muito, colocar um rosa. E aí você pode ver que você já vai deixando o efeito bem legal, e com a experimentação você consegue um efeito bem parecido com esse aqui do nosso personagem, certo? E aí terminamos o efeito do fundo, a parte das nébulas. Bom, depois das nébulas, agora para ficar mais próximo ainda dessa cena, só falta a coleira e a corrente, né? Para fazer elas, é bem simples também, não tem muita complicação. A gente certifica aqui que o nosso cursor 3D está no centro da tela. E aí eu já adiciono um cilindro, por exemplo. Com F6 ou indo lá no Operator, eu tenho o mesmo acesso aqui com F6 na tela. Eu já ajusto o número de vértices aqui, vou baixar para 12. Vou mexer um pouco o raio, deixa eu dar uma olhada aqui. Aumentar um pouco o raio, diminuir um pouco a profundidade. Mais
mais ou menos assim, vamos ver. Tá legal já. E aí eu deixo aí mesmo, não vou mover agora, certo? Eu vou usar a barra de espaço do teclado numérico, que aí eu tenho acesso à visão local do meu objeto. E aí sim eu começo a editar a minha coleira, né? Eu vou selecionar as duas faces, superior e inferior, dar um inset, então eu já crio essa parte aqui, as faces, né? Inset aqui, mais ou menos. E aí já deleto essas faces. Seleciono os dois loops e arestas. E aí já dou um Bridge Edge Loops aqui, que aí eu já junto e crio minhas faces do meio, certo? Eu vou adicionar agora também o Subdivision Surface, para ficar um pouco mais suavizado esse modelo. E adicionar o Shading Smooth aqui, ok? Para ficar melhor de visualizar, eu vou adicionar um loop aqui. Com Ctrl B eu crio um bevel entre ele, então eu vou criar novas faces no meio dessas arestas. E aí eu já tenho a base aqui para fazer o detalhe da minha coleira. Eu dou uma extrusão, solto no mesmo lugar e pressiono Alt S para fazer uma extrusão no sentido das normais, certo? E aí já temos os detalhes da coleira lá, né? Tá muito forte, vou diminuir um pouco. Então, vou fazer só mais um pouquinho aqui. Um Alt S, que agora tá legal. Eu adiciono um loops extras aqui para dar mais definição, tanto em cima quanto embaixo. E nessa parte aqui também, só juntar no outro loop. Ok. E outro loop aqui também, e aqui na parte de dentro. Tá ok, por enquanto vamos ver aqui com o 2. Tá, beleza. E agora para adicionar os espinhos de uma forma fácil, eu vou selecionar essa face aqui, por exemplo, essas duas. Pressiono Shift S para posicionar o cursor no meio delas. E aí da visão de cima, eu vou criar um cone, certo? E aí eu já posiciono esse cone com F6, eu vou diminuir aqui o número de vértices para 8. Eu vou deletar essa face aqui de baixo, que a minha é necessário. Selecionar o cone novamente com a tecla L para selecionar somente o que está conectado aos vértices. Rotaciono em menos 90 graus e aí já posiciono ele aqui na ponta da minha coleira, né? Pode ver aqui. Diminuir um pouco mais ele e já posiciono, ok? Para gerar as outras duplicadas, a gente vem para a visão de cima. E aí aqui no painel ferramentas da 3D View, a gente tem a opção Spin, que vai girar baseado no cursor 3D. Por isso a gente precisa voltar o cursor 3D para o centro do objeto. A forma mais fácil é voltar para o modo objeto. Pressiona Shift S para dar o snap e coloca o cursor para o que está selecionado. O cursor volta para o centro da origem do objeto aqui. Volto para o modo edição e agora sim clico em Spin. Ele vai girar e vai gerar meio que um rastro aqui do modelo e vai criar só mais um duplicado, né? Aparentemente. A gente vai marcar essa opção Duple para criar duplicatas ao invés de arrastar, certo? Então ele já pode ver que já criou 9 passos, né? 9 espinhos. A gente vai precisar de 12 porque a gente tem 12 faces, como a gente criou o cilindro. E aí o ângulo vai ser de 360, que a gente vai digitar aqui direto. E ele vai fazer o loop completo e já posicionar as peças corretamente no meio de cada uma das faces, certo? E aí já temos a coleira pronta do nosso ET. A gente volta para a visão de toda a cena, né? A visão global. E para posicionar essa coleira, eu vou aí uma dica que vocês podem usar em todos os seus projetos, é muito útil. Que a gente vai utilizar um empty, certo? Então eu vou criar um novo empty aqui com os eixos planos. O empty só serve mais como referência para outros objetos, ou de posição, rotação, escala. Com esse empty ainda no meio, podemos deixar ele aí. Eu vou selecionar agora a coleira, vou clicar aqui na constraint, certo? Eu vou definir algumas limitações para a coleira e a limitação que eu quero adicionar ela
é para copiar a posição e copiar a rotação do meu objeto empty aqui. Então, em alvo eu vou escolher o empty, porque eu quero que a minha coleira que está selecionada siga o empty em sua posição, e a mesma coisa aqui na rotação, certo? Agora eu não posso mais mover a minha coleira, se eu pressionar G ele não vai mover, e agora eu só movo quando eu movo o meu empty, certo? Então eu vou posicionar o empty aqui já no pescoço, certinho, e aí já rotaciono um pouco, deixo um pouco meio desalinhado, né, para dar uma parte mais cartoon, viro aqui um pouquinho, e aí já posiciono de um jeito legal. Se eu precisar editar o modelo da coleira, é muito simples, eu só preciso selecionar minha coleira e eu posso desativar o efeito do meu empty. Então aí eu já tenho um objeto original sem rotação, fica muito mais fácil de editar do que se ele tivesse rotacional, ok? E eu não preciso limpar a rotação também. Se eu quiser que ele volte para a posição do empty, só ativar aqui, simples e fácil. Com a coleira aí já posicionada, a gente só cria um material para ela, que vai ser material do nome metal, com o nome metal, né? Então a gente só adiciona um gloss. Meu efeito está muito forte, então vamos mexer no roughness um pouco. Eu vou adicionar esse efeito da ranhura, certo? Mais simples, é só adicionar o bump, o mesmo que eu fiz com a pele, e colocar uma textura de ranhura, ou tentar brincar com o noise, e já fica como desafio, sobrepondo noises um em cima do outro, subtraindo eles e tentando criar esse mesmo efeito, beleza? Qualquer dúvida, se você não conseguir fazer, você pode entrar em contato pela página do Facebook, que está aí na descrição, e eu vou deixar agora na tela também, ou nos comentários também aqui embaixo do vídeo, beleza? Tranquilo, a gente já tem a coleira, agora vamos para a corrente. Ok, para fazer a nossa corrente, eu vou vir aqui para a segunda camada, maximizar a tela, centralizar o meu cursor no meio, né, Shift C, e aí eu já adiciono um torus, certo? Aqui no torus eu posso configurar algumas das suas propriedades, eu vou deixar a maioria dos segmentos com 8, e tá ok já, beleza? Aqui eu vou entrar no modo edição, e aí no modo edição eu já vou selecionar essas faces aqui de cima e vou aplicar um mirror em Y e não em X, certo? Com isso eu vou arrastar para baixo um pouco, aqui em direção ao eixo global, mover em Y, e aí eu já movo a escala em X aqui, essa parte, e aí já temos uma peça da nossa corrente, certo? Eu vou adicionar um Subdivision Surface agora, de 1 mesmo, e aí já dou um Smooth, já temos uma peça, seleciono tudo no modo de edição, duplico com Shift D, colo no mesmo lugar e rotaciono em Y agora, 90 graus, e aí eu já arrasto para encaixar aqui na peça, certo? Tá ok. Para continuar criando as duplicatas, a gente usa o modificador Array, certo? Que eu não quero mover em X e sim em Y, que é nesse eixo verde. E aí eu quero mover, por exemplo, deixa eu ver, ponto 9, tá ok para mim. E aí agora é só começar a criar quantidades, que aí eu vou aumentando o tamanho da minha corrente, certo? Com o eixo ainda no mesmo na origem da minha corrente, eu vou criar uma curva de Bezier, certo? Ok, aqui eu já vou posicionar ela, vou mover esse ponto para longe, e esse outro eu vou deixar no centro, simplesmente colocando aqui 0 em X, certo? E aí eu rotaciono menos 45 graus para ficar retinho, e o outro tá ok, beleza? Com isso, eu já vou lá na minha corrente, seleciono ela e já adiciono outro modificador do tipo curva, certo? E o objeto que eu quero que seja a base para essa curva é a Bezier Curve, que eu já criei agora, certo? É muito comum a gente ter problemas com o eixo, certo?
de que nossa corrente vai seguir o objeto. No caso, como a gente fez no eixo Y, se você quis seguir exatamente como eu fiz, só selecionar o eixo Y aqui, que é o eixo da deformação, e aí a corrente já está seguindo bonitinha. É só a gente aumentar o número do count, certo? E aí eu já vou adicionando mais correntes, né? Mais elos da corrente, para ficar quase do tamanho da minha curva, certo? Vou selecionar os dois e aí eu já faço, já passo aqui para minha cena principal. Pode ver que está muito grande, a gente vai escalar os dois até ficar no tamanho aceitável. Aí tá, para mim tá ok já. E eu vou posicionar os dois também aqui na visão de cima, na parte de trás da corrente, né, da coleira do nosso ET. Que aí a gente não precisa fazer nenhum elo, como eu fiz aqui, para encaixar a corrente, e a gente pode fazer um movimento dinâmico, né? Com esses três planos das nébulas eu vou mover para a segunda camada com M, para ficar mais fácil visualizar aqui. E agora eu seleciono novamente a curva e a coleira, e aí eu já rotaciono. Tá ok já aí para mim. E para deixar no movimento mais dinâmico, a gente vai selecionar a curva e aí editar o movimento que ela faz, ok? Selecionar esse ponto de controle aqui, mover para frente. Deixa eu ver aqui uma posição legal da vista da câmera, mais ou menos aqui, e mais na direção dela, certo? Você pode ver que talvez tenha mais do que o necessário de elos, então depois a gente configura. Eu vou selecionar os dois pontos agora, selecionar tudo com A, e aí eu pressiono W Subdivide, que ele vai me criar um novo ponto de controle aqui no meio. E aí aqui eu já posso fazer uma curvinha, que é já mais interessante do movimento, ok? Eu vou trazer ela mais para aqui para trás, e aí eu seleciono esses dois agora e dou o Subdivide novamente, já criei um novo ponto, e aí eu posso ir reposicionando. Pode ver que agora eu já tenho menos do que o necessário. E eu já faço um movimento legal. Selecionar essa ponta. Trazer para cá. E aí eu posso também selecionar e fazer uma extrusão. Ok? E aí agora é só ajustar o nosso ponto de controle. Aumentar um pouco. Tá ok, aí eu aumento a quantidade no array. Esse ponto ficou muito. Vou dar um smooth, que aí vai suavizar tudo pra mim. E eu já ajusto. Tem pontos aqui. Dá uma rotacionada. E aí já tem um movimento dinâmico. Agora eu não vou precisar mais da curva, vou mover ela para a terceira camada, por exemplo, e eu não preciso visualizar ela. E aí só aplicar o mesmo material de metal da coleira. E no nosso render já temos uma corrente com a nossa coleira. E aí só faltou ativar aqui a segunda camada, né? Para eu ter as nébulas ativadas. E já temos um render básico, né? E bem parecido com o resultado já que eu obtive, que eu mostrei no começo, ok? Bom, eu acho ainda que a cena está um pouco vazia, certo? Tá faltando um cenário, tá faltando uma história, porque o ET está assustado. O que assustou ele, né? O espectador não sabe. A gente poderia deixar pelo menos alguma pista, alguma coisa. Isso eu vou deixar para vocês fazerem, certo? Completar com a sua essência do que você sabe de modelagem, certo? Então você vai completar essa cena, eu vou disponibilizar, como eu já disse, o arquivo. Você pode copiar esse arquivo, adicionar novos modelos, cenário ou outro personagem que esteja assustando o ET, por exemplo. E aí você posta nas redes sociais, na página do Facebook lá da Blender Series. E tem um novo trabalho pronto, ok? Espero que tenham gostado do tutorial. Não esqueçam de se inscrever se vocês já não forem inscritos no canal.
e a gente se vê no próximo tutorial, certo? Pedidos de tutoriais vocês podem deixar aí na descrição também, que quando puder, assim que eu puder, estarei fazendo eles, beleza? Valeu galera, até a próxima!